vocês acham disso? Eu vou passar para a Helenira. Deixa a Helenira falar primeiro. Vai lá. Disso e de outras coisas também. Então, vamos lá, vou começar por isso. Eu tenho que dizer que me parece fundamentado no cristianismo da esquerda brasileira. Assim, ao contrário do que dizem, o PT, por exemplo, é um partido extremamente cristão, né? Na sua amplíssima maioria, a base e a direção, inclusive o próprio Lula, mas não só, são fortemente cristãos e tem essa ideologia, né, dessa religiosidade que é do, eu ofereço a outra face, e a gente tem que perdoar, né? E o problema é que, historicamente, isso deixa marcas gravíssimas. Quando a gente tem essa postura, quando a gente está falando de eventos históricos, a gente tem essa postura, o que a gente faz é colocar uma impunidade para baixo de um tapete que essa sujeira vai sempre aparecer de volta em algum momento. Eu já disse aqui, né, que eu entendo que o Brasil foi fundado sobre 3 pilares, que é o estupro, a escravidão e as capitanias hereditárias. Exatamente. E esses 3 pilares, eles só continuam fortes e espraiados na sociedade brasileira, porque em nenhum momento os praticantes, os estimuladores, os criadores desse processo tiveram que responder pelos crimes. Claro que o estupro e a escravidão são em si crimes, mas as próprias capitanias hereditárias são associadas a muitos crimes de assassinato, de eugenismo, enfim. Todo o processo colonizador, eu sempre digo que o nazismo, a gente só é mais fácil dizer para as pessoas serem contra o nazismo do que contra a colonização, porque o nazismo atingiu os brancos do mesmo jeito que a colonização atingiu negros e povos originários no mundo inteiro. Então, a gente tem o Bolsonaro como um resquício da falta de punição dos torturadores e assassinos da ditadura. Exatamente. E enquanto a gente não tomar uma atitude em relação a isso, a gente não vai poder andar, né? Não tem futuro para quem não resolve as questões do passado. Então, eu estava ontem conversando, a gente fez uma reunião da Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral, que, aliás, foi uma articulação também importantíssima para a gente ter o resultado que tivemos, com a Associação de Juízes pela Democracia, com uma série de juristas, e de juízes também, pela democracia. A gente teve uma série de organizações, né, entidades e movimentos que foram fundamentais, e a gente estava falando disso. A gente não vai ser punitivista na base. Na base não adianta, a gente precisa ser pedagógico. Então, assim, a grande maioria dos golpistas que estão fechando ruas, que estão fazendo uma série de atos absolutamente criminosos, a grande maioria deles não deve ser punida com pena de cadeia, por exemplo, porque não adianta, não é disso que precisamos. Agora, a cúpula, os mandantes, os financiadores e os organizadores e estrategistas dos processos golpistas têm que responder de maneira exemplar. Então, Carla Zambelli, Silvinei, Luciano Hang, todas essas pessoas que estão de várias formas associadas a pensar, ou seja, os estrategistas, mandar em geral, né? A gente vê, por exemplo, que esses bloqueios, eles acontecem num formato que é muito mais lockout do que outra coisa. Depois me explicaram que lockout é mais específico em relação a tentar patrões usando o movimento contra o movimento dos trabalhadores. Mas eu penso no sentido de, é uma organização de patrões obrigando seus empregados a agirem de determinada forma para boicotar o Brasil. Porque eles não estavam boicotando o governo o eleito aquele, eles estavam boicotando o país, né? E eles usaram o poder econômico, o poder político e a influência nas mídias, que também é uma forma de poder, que também tem relação com ter dinheiro, porque não dá para ter essa influência sem ter dinheiro, sem financiar esse trabalho, que é um trabalho caro e difícil, não é uma coisa simples, demanda uma estrutura grande, muito dinheiro. Esses caras precisam ser punidos exemplarmente. Eles precisam ser usados como exemplo para o Brasil para dizer, nós não aceitamos. E o próprio Bolsonaro e toda a sua família e a articulação principal do golpismo, que ficou 4 anos, né, vai terminar os 4 anos no poder, também
eles precisam responder. Damares precisa responder sobre a falsa denúncia que apresentou. Michele precisa responder sobre os crimes que cometeu. Carla Zambelli precisa responder pelos crimes que cometeu. Silvinei precisa. Mas e aí de novo, né? Gente, eu vou dizer para vocês, a primeira vez que eu soube que o Alexandre de Moraes ia ser ministro, eu quase tive uma síncope. Se recuperarem as minhas falas no 247 em outros lugares sobre isso, vocês vão ver que eu odiei a ideia. Não é que eu adore ele, não, mas assim, mas a gente precisa entender que quando Alexandre de Moraes agiu contra aquele grupo de empresários golpistas antinacionais vendidos, né, vendilhões, ele agiu ele tentou, e infelizmente não foi suficiente, porque pelo jeito o núcleo do processo não estava ali, mas ele tentou agir exatamente para tentar matar esse processo na fonte. E isso é muito necessário. Estas pessoas têm que ser exemplarmente punidas. E isso significa cadeia, perda de patrimônio, perda de direitos políticos. Ontem a juíza... meu Deus, Cláudia Dadico, que é uma da coalizão, estava comentando com a gente a importância, por exemplo, dessas pessoas perderem os direitos políticos. Porque quem trama contra o processo democrático não pode ter direitos políticos. Quem age, não só trama, age contra o processo democrático, não pode ter direitos políticos. Então, a gente precisa... E aí, assim, não tem essa conversa de, não, é passado, não, a gente não vai embora. E a prova de que isso não vai embora é onde estamos nesse momento. E aí eu queria falar de um outro aspecto que, para mim, é muito caro. Porque estou aqui, né, que é a quantidade de células, atitudes, símbolos nazistas que estão circulando em Santa Catarina. Particularmente em Santa Catarina. Tem no Brasil inteiro, mas é óbvio que aqui isso é muito mais concentrado. A gente teve, na semana anterior à eleição, o próprio Fantástico fazendo uma grande reportagem sobre o núcleo de nazistas que foi preso, quase todos eles estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. Desde então, a gente já teve 2 episódios em que ameaças são escritas em banheiros da universidade, o banheiro é fechado, você tem que tentar descobrir quem é muito difícil de descobrir, porque eles são covardes, né? É uma coisa essencial do nazista ser covarde, né? Ele tem que sempre agir em bando contra pessoas mais frágeis na sociedade. Ontem ter circulado uma carta nazista assinada pela SS na cidade de Descanso, que fala de matar mulheres, pessoas gordas, pretas, homossexuais, de livrar o Brasil disso. Esses caras, essas pessoas... E aí a gente tem um fato específico que eu queria falar aqui, porque é muito grave, que é o caso da saudação nazista em São Miguel do Oeste. Ele seria grave em si, mas aí tem uma sequência de fatos, que é assim, tem a saudação nazista, e não me venham com desculpas, era uma saudação nazista porque são nazistas agindo contra exatamente como, aliás, os nazistas agiram, porque Hitler foi eleito, e eles estão frustrados e andando nas ruas porque eles estavam reproduzindo toda a sequência de táticas da instalação do nazismo na Alemanha e exatamente nós conseguimos derrotá-los nesse momento, porque a gente impediu que o nosso Hitler tenha sido eleito. Então isso é importante. E aí eles fazem a saudação nazista porque são supremacistas brancos, porque são anticomunistas, que é sempre preciso lembrar que o nazismo começa não como antissemitismo, mas como anticomunismo, principalmente, e como misoginia. Então a gente precisa entender isso historicamente. O nascimento do nazismo e do fascismo é pelo anticomunismo. E aí a gente precisa lembrar disso porque o antipetismo faz o mesmo papel no Brasil, né? Então... E aí, tem a saudação, ela é denunciada e a gente tem uma vereadora que é presidente do PT de São Miguel do Oeste, que se chama Maria Tereza Capra. É aberto um inquérito. O GAECO diz que não precisa seguir com o inquérito porque foi uma confusão, eles não sabiam que aquilo era uma saudação nazista. Esse é o ridículo, porque o judiciário em Santa Catarina é completamente tomado desses nazistas, ele é tomado por esses nazistas, e eu posso dar 1000 exemplos aqui, infelizmente. E aí a Maria Tereza denuncia, faz uma carta do partido, dizendo que a gente não pode aceitar como sociedade o que estava acontecendo ali, porque a gente não pode permitir que tenha reprodução de símbolos nazistas, inclusive porque é crime, né? Maria Tereza é advogada, entre outras coisas.
E anteontem, a Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste aprova uma moção de repúdio à Maria Tereza e ao PT de São Miguel do Oeste, e não contra os nazistas. Ou seja, a Câmara de Vereadores, em sua grande maioria, é nazista, porque tem aquele velho ditado... Mas a vice-governadora de lá é nazista, filha Exatamente. de nazista. Daniela Reinert, que foi eleita, inclusive... deputada federal com uma votação muito boa, infelizmente, financiada, e aí a gente precisa dizer, não é o povo de Santa Catarina que é nazista, é a burguesia de Santa Catarina, o judiciário de Santa Catarina que é nazista, em sua grande maioria. Então a gente precisa lidar com isso, e aí toda a minha solidariedade à Maria Tereza. A Maria Tereza está numa situação gravíssima, São Miguel é uma cidade pequena, ela não pode, ela está numa situação preocupante, porque tem muita perseguição, ela tem muitas condições muito difíceis, então a gente precisa depositar a nossa solidariedade a ela e precisa acabar com o nazismo na base. E aí eu preciso lembrar a revoada dos Galinhas Verdes, né? Aquela revoada foi implantada pelo movimento operário. Assim como quem acabou com o nazismo no mundo foi o socialismo da União Soviética, quem acabou com o integralismo no Brasil, que é o nazismo brasileiro, anterior, né, porque agora temos outro, foi o movimento operário organizado, e a gente vai precisar fazer isso, e aí isso é praticamente uma convocação aqui em Santa Catarina para o movimento popular, o movimento operário. A gente tem que ir atrás e se organizar para denunciar e para acabar com isso. E a torcida do Corinthians. Isso, exatamente. Como as torcidas fizeram. Porque, assim, não dá, gente. Não se combate fascismo com flores. Não se combate nazismo com flores. Não vai dar. Eles escolheram a violência como tática. Não fomos nós. Mas não vai dar para derrotá-los em outro campo, infelizmente, né? E aí, enfim, é óbvio que isso mexe muito comigo. Eu moro em Santa Catarina. No primeiro dia pós-eleição, eu não queria e acabei cedendo, tirei todos os adesivos do meu carro, porque eu ando muito sozinha de carro e assim, a gente vive no medo, mas a gente vai ter que enfrentar esse medo de maneira organizada, porque a gente não pode se submeter, porque quanto mais a gente também se recolhe, mais esse povo cresce e fica parecendo que só o que tem aqui é esse bando de nazistas, e isso é inaceitável. Bom, isso mexe mesmo comigo, assim, porque é complicado. A Maria Tereza é minha amiga, ela está numa situação muito difícil, eu falei com ela ontem. A gente precisa realmente que todos os meios de comunicação, que todas as entidades, que todo mundo vá se solidarizar com a Maria Tereza e denunciar a Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, que é, em sua maioria, nazista. Ponto. Não tem outro nome para dar, não dá para caracterizar de outro jeito. Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, a sua maioria é nazista. Cada um que votou a favor da moção de repúdio à Maria Tereza é um nazista. E assinou a sua carta, eu sou um nazista, ao votar a favor daquela moção de repúdio. Dito isso, eu queria falar de duas coisas mais rapidamente, que eu acho que são importantes daqui para frente, porque eu acho que de falas longas essa vai ser a minha última, depois eu acabo. Primeiro, que a própria descrição que o João Ricardo fez da questão internacional tem que nos acender um alerta de que nós ganhamos uma batalha muito importante, mas nós estamos longe de ter ganho essa guerra. O que eu quero dizer com isso? Enfrentar a instalação do nazismo, enfrentar o fascismo no mundo, não é uma coisa que a gente tenha conseguido nessa eleição. Nós conquistamos talvez o território mais importante dessa guerra, né? Toda vez que você tem um mapa, né, de uma guerra, existe o território mais importante que você precisa conquistar, né? No caso dos nazistas, era conquistar Moscou, que eles nunca conseguiram. Por exemplo, a gente conquistou o território mais importante nessa guerra ao retomar o Estado brasileiro para um governo democrático. Um governo de coalizão, um governo que vai ser muito difícil, mas para um governo democrático. Então, a gente vai tirar os nazistas do governo. Isso significa tirar todo o aparato de Estado, ou uma parte bem grande, da mão deles. E por isso foi uma vitória fundamental. Mas a guerra não acabou. E fica claro por esse relato do João Ricardo, olha o que está acontecendo na Bolívia, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo no Chile, olha o que está acontecendo no Peru, olha o que está acontecendo no mundo. A gente ganha a eleição, não significa que esse povo desaparece.
E não significa que eles não são atores políticos e que eles não podem, inclusive, retornar. A gente está vendo, o mundo está olhando para uma chance dos Estados Unidos reelegerem Trump. Isso é gravíssimo. Mas se é gravíssimo, o que a gente tem que fazer não é ficar paralisado diante dessa possibilidade, mas é agir preventivamente para que isso não aconteça. Isso tem a ver com punir Bolsonaro e sua turma de maneira exemplar, como eu estava falando, isso é essencial. É preciso passar um pente fino no governo todo do Bolsonaro e achar cada real desviado, cada repressão, cada perseguição feita, cada Ricardo Galvão, Alexandre Saraiva, cada figura que teve que sair do Brasil. A gente precisa encontrar as atitudes que resultaram nisso. Eu sei, Adão, infelizmente eu conheço esses estudos e mesmo que não conhecesse, olha, só de andar aqui a gente conhece como é que é a coisa do nazismo aqui em Santa Catarina. Inclusive, recomendo, de vez em quando eu recomendo para as pessoas, tem um filme de um amigo meu chamado Zeca Pires, que é um filme chamado Anauê, que é um documentário sobre a relação dos integralistas de Santa Catarina com o nazismo. É um documentário que a gente precisa acompanhar. Mas, enfim, então, assim, a gente vai ter que agir, e aí isso demanda do movimento popular uma clareza muito grande de que a gente também vai ter que jogar xadrez. A gente não pode jogar dama contra quem está jogando xadrez com a gente. Do que eu estou dizendo isso? A gente precisa pressionar o governo, porque o governo é um governo de coalizão, e isso significa que ele vai estar sendo pressionado pela burguesia, pelos projetos da burguesia, pelo mercado. Eles vão estar exigindo que o governo não dê à população o que ela merece e precisa, e nós temos que pressionar do outro lado. Agora, ao fazer essa pressão, a gente não pode jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. A gente não pode simplesmente estar amanhã, por exemplo, na primeira ou na segunda ou na terceira vez que o governo Lula fizer coisas que a gente não vai gostar e ele vai fazer coisas que a gente não vai gostar, a gente sair na rua e começar a gritar fora Lula. Porque a gente não tem o direito histórico de cometer esse erro novamente. Sim. Né? A gente não tem o direito histórico de cometer esse erro. A gente não pode repetir o não vai ter Copa, né? A gente não pode repetir o 2013, a gente não pode repetir a Lava Jato, a gente não pode repetir o 2016. Nós estamos num processo em que a gente tem que fazer a pressão, a gente tem que ir para cima do governo. Isso, eu não estou dizendo que a gente não tem que cobrar, que a gente não tem que se organizar e que a gente não tem que exigir que o governo seja popular. Pelo contrário, eu só estou dizendo que ao fazer isso a gente tem que pensar em cada passo. Assim como estávamos aqui elogiando o Gleisi e Alexandre de Moraes, que estavam jogando xadrez, o movimento popular precisa fazer isso. A gente, os sindicatos, o movimento de mulheres, o movimento LGBT, o movimento negro, o movimento indígena, todo mundo tem que fazer isso e tem que fazer isso de maneira organizada. Então é fundamental a coalizão, que vai agora se tornou coalizão em defesa da democracia, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que fizeram já 2 reuniões essa semana, estão já agindo em defesa da democracia. Vamos ser chamados a ir às ruas defender a democracia em resposta aos golpistas. Isso tem que ser articulado. Ontem, ou anteontem, acho que foi ontem, o João Pedro Stedley fez um chamado aos comitês populares de que eles se reúnam já na próxima semana, que sejam feitas conferências municipais dos comitês populares, que depois sejam feitas conferências estaduais e, quem sabe, uma plenária nacional dos comitês populares para a gente organizar, porque a gente precisa entender também uma coisa nessa eleição. A classe trabalhadora está com a gente. A classe mais baixa, a classe mais pobre, ela está com a gente, ela votou na gente, mas ela não está organizada. Ela não está pronta para o enfrentamento. A gente não tem nas favelas, por exemplo, nas periferias, no campo, essa classe organizada para o enfrentamento que vamos ter. Na Bolívia, por exemplo, eles estão segurando o governo do MAS na base da luta do povo indígena. Mas é uma luta muito organizada, não é uma coisa simples. E a gente, quando a gente precisou da classe organizada na rua, para evitar que o Lula fosse preso, para evitar o golpe, a gente não teve. E aí, na próxima vez, não vai poder acontecer de novo, porque a eleição não é suficiente. E aí,
Não pode ter próximo, Elenira. Então, exatamente, a gente tem que estar organizado para evitar, mas a tendência é que eles tentem. Se a gente não estiver pronto, se eles tentarem, a gente corre o risco de perder. E aí, por último, só uma preocupação que a Juliane Furno estava falando, que é sobre a questão do Brasil quebrado. A gente tem que tomar um cuidado, que sim, nós vamos ter que fazer dívida. A grande questão é, façamos a dívida em real, não vamos pedir dinheiro para a FMI, porque a Argentina tá ferrada, porque o Macri pediu dinheiro para a FMI e está devendo em dólar, e é por isso que eles estão ferrados, né? Na parte que estão ferrados, que não é como eles falam, mas também a gente sabe que não é uma situação nada confortável. Aqui no Brasil, a gente tem capacidade de endividamento em reais, a gente tem como fazer isso, e a gente vai ter que fazer, porque cada R$1 que é distribuído em Bolsa Família retorne a arrecadação em 1,50. Então não tem problema fazer dívida para isso, para aumentar reajuste de servidor público, para isentar imposto de renda da base da pirâmide, não tem problema, a gente precisa fazer isso. Por que eu estou dizendo? Porque já tem entre nós um discurso que não é que ele esteja errado, tá certo. O Bolsonaro pegou 400 bilhões. O que tem de rombo, uma parte grande, é dinheiro que não tem para fazer o que o povo precisa. Tipo, para garantir os R$600 do auxílio, para farmácia popular, enfim. E uma parte é rombo mesmo, né, dívida. Mas, primeiro, uma parte do que se fala desses 400 bilhões é o que passou do teto. E aí não tem problema, aquele teto nunca devia ter existido, então deixa o teto, deixa o mercado fazer esse discurso. A gente não tem que fazer, o que o Lula tem que fazer é acabar com esse teto. Não tem poder político para fazer ainda antes de assumir, que eu concordo com o Dornelles, o Lula já é o presidente do Brasil, né? O mundo já se reporta a ele, e sim, as coisas já estão acontecendo, o dólar já caiu aí quase 1,5% só nessa semana, mas a gente precisa entender que não está quebrado o Brasil. O Brasil tem capacidade de endividamento em reais, a gente tem como equalizar essas contas no que precisa, não existe nenhum país do mundo desenvolvido que não tenha dívida, né? O problema não é esse, o problema é como que faz com essa dívida, e o problema é que a dívida hoje é um mecanismo de transferência de riqueza dos pobres para os ricos. A gente tem que acabar com isso, né, com essa forma de fazer dívida. Mas o país não está quebrado e a gente não pode cair no discurso de que a dívida é um problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque daí os fiscalistas vêm para cima da nossa base, dizer que tem que ter teto de gasto, tem que ter responsabilidade fiscal, e que daí não pode fazer as políticas para o povo. É isso que eles vão usar como arma contra nós. E a gente não pode alimentar essa arma contra nós mesmos, né? Então, claro que o Bolsonaro fez uma bagunça nas contas públicas, claro que ele desviou um monte de dinheiro para tentar comprar essa eleição e para comprar o Congresso, e é claro que ele tem que ser punido pelo que ele fez com o Brasil. Mas a gente tem, sim, capacidade de equalizar isso, não é uma coisa tão grave, o problema maior é como é que faz isso em relação ao Congresso aprovar o que precisa ser aprovado, mas a gente tem capacidade de fazer tudo o que o Lula se comprometeu na campanha, dos R$600, mais os 150 por criança, mais o investimento em farmácia popular, retomar o investimento em educação, dá tudo para fazer, tirando uma parte do que está sendo transferido limpo para os banqueiros de graça, assim, sem nenhum questionamento, e fazendo um pouco de dívida, desde que ela seja uma dívida equacionada em real, que a gente consegue manter o pagamento. Então, só termino com isso, e no mais, muita mobilização. Vamos seguir aí a organização que o MST está propondo para nós, manter os comitês populares e manter a nossa mobilização em defesa do nosso país, com essa clareza de que a gente vai ter sempre andando entre um equilíbrio de pressionar o governo para ele ser um governo popular, manter a organização popular cobrando esse governo, mas sem nunca dar chance para o lado de lá se aproveitar da nossa luta, se apropriar dela e transformar isso em mais um processo de golpismo.